Bom dia, professor Djalma Zimmer. Bom, eu já mando logo uma pergunta para ti, né? Vamos falar dos atributos para adquirir uma semente de qualidade e receber e obter realmente um resultado favorável. Bom dia. Bom dia, Devanir. Bom dia a todos os nossos amigos do campo, especialmente os pecuaristas. A semente é um insumo da maior importância para quem deseja estabelecer um pasto. Por quê? Porque a semente é quem leva a planta lá para o campo e define a capacidade dessa planta de produzir raízes e folhas, que nós chamamos de capacidade fisiológica, capacidade para transformar a natureza em pasto. E depois o boi vai tratar de transformar esse pasto em proteína. Agora, cuidados que a gente precisa ter na aquisição de semente. Então, a semente precisa ter essa capacidade fisiológica, mas ela deve estar livre de patógenos. Por quê? Porque se eu tiver num lote de sementes a presença de patógenos, esses patógenos aí, pequenos esporos de fungos, poucas bactérias, insetos, isso pode disseminar no meu campo e depois me trazer problemas, né, para desempenho desse campo. Aí nós temos o segundo atributo, né, que é o atributo sanitário. Além disso, é bastante importante que a semente tenha pureza física, ou seja, ela tem que ter ausência de sujeiras e de solo, principalmente. Por quê? Porque a sujeira atrapalha a semeadura e o solo pode ser um grande disseminador também de insetos, pragas, de fungos, de bactérias de solo que depois podem atacar o próprio pasto ou mais tarde, se o produtor rural estabelecer ali uma cultura de agrícola, fazendo integração lavoura-pecuária, ele pode ter um custo maior exatamente por ter trazido para o seu campo um problema que inicialmente não existia. Além disso, o quarto atributo da qualidade da semente é o atributo genético. Quando você compra uma semente de uma determinada espécie, de uma determinada variedade, é bom que seja aquela variedade. Do contrário, você pode estar prejudicando a formação do pasto ou trazendo alguma espécie para o seu pasto que mais tarde, novamente, vai te dar um problema de competição ou deixando algum, algum problema de sementes invasoras lá no seu pasto que pode tanto atrapalhar o pasto quanto no futuro a agricultura. Então, toda vez que nós pensarmos em semente, a gente tem que pensar que é um insumo altamente estratégico, ele tem funções muito importantes por carregar a planta lá para o seu campo, além disso, algo bastante importante nessa questão da semente é a capacidade, como eu falei inicialmente, formar raiz e parte aérea. Se eu colocar uma semente de baixa qualidade, baixa capacidade fisiológica, mesmo colocando adubo ou tendo um solo fértil lá, é possível que ela não consiga transformar bem esses outros insumos em folhas. E aí o pecuarista vai ter um desempenho muito melhor, muito prejudicado naquele pasto. Então, a gente precisa olhar para a semente assim como a gente olha para a qualidade de um bezerro toda vez que faz uma aquisição. Bezerro ruim não é bom para a pecuária, semente ruim também não é boa para o pasto. Bom, é importante, Djalma, o produtor ele faz uma calagem, um preparo de solo, sempre acompanhado por um profissional apto a fazer este acompanhamento. Aquisição de semente, de acordo com esses atributos que você citou, o produtor por si só, ele teria dificuldade de fazer uma análise dessa informação e chegar a um consenso na hora da aquisição. O ideal é que ele tenha esse acompanhamento técnico também na hora de fazer a sua aquisição de sementes? Sem dúvida, você foi muito preciso nessa sua pergunta. Olha só, eu parto do princípio de que
tanto a agricultura quanto a pecuária são atividades extremamente complexas, que todo ano recebem muitas tecnologias novas, seja na área da genética, da parte sanitária, seja na questão de solos, né? Devido a toda essa complexidade e os elevados custos de produção, nós não temos mais o direito de errar. E nesta questão de solo, para explicar isso aí, eu parto de um outro princípio bastante importante também. Eu sempre digo na agricultura o seguinte: o melhor laboratório agronômico do mundo é a propriedade de cada produtor rural. E eu posso trazer isso para a pecuária dizendo que o melhor laboratório de pastagens do mundo é cada pasto que o pecuarista tem formado. Por quê? Porque ele é único, ele é singular. As condições de solo, de umidade, de fertilidade, épocas de precipitação, banco de sementes daquele solo, tudo isso é único. Então, nós não podemos simplesmente copiar tecnologias de vizinhos, de parentes, sei lá do que. Nós precisamos compreender a singularidade de cada propriedade, mais especificamente de cada talhão, de cada pasto. Para quê? Para que, fazendo bem a leitura, a gente identifique a espécie mais indicada, o lote de sementes mais apropriado, a necessidade de algum tratamento nessa semente, necessidade de correção de solo, fertilização desse solo e momento mais apropriado para colocar esta semente. O produtor não tem direito de errar devido aos elevados custos de produção. Por isso, nós precisamos, além da decisão de fazer um determinado investimento, nós precisamos estar cercados com os melhores profissionais do mercado para que eles nos ajudem. E há excelentes profissionais no mercado. Infelizmente, a gente precisa buscá-los, né? Então, você pegou assim, você foi muito cirúrgico na pergunta. Tá? Não basta ter a melhor semente. Nós precisamos colocar essa semente no dia certo, na condição certa, né? No momento mais apropriado para a semente e para que você tenha um retorno financeiro depois, né? O famoso onde, como e quando. Tá certo, professor. Bom, já fica a dica para o produtor extremamente se profissionalizar. Qual é a experiência que o agricultor pode transmitir ao pecuarista utilizar essa tecnologia? Então, Devaler, olha só, eu acho que são dois mundos que sabem muito, né? O meio agrícola tem muita tecnologia, muita informação, né? Mas comete erros. Assim como o meio pecuário também tem muita informação, muita tecnologia, mas a gente precisa assumir que comete alguns erros. Se eu pudesse fazer uma harmonização desses dois mundos, o que eu faria? Ninguém conhece tão bem a unidade produtiva do negócio quanto um pecuarista. Ele sabe muito bem, toda vez que tem um animal com problema, né, ele sabe muito bem os animais que ganham peso, que perdem peso, os que estabilizam, e ele sabe tomar medidas precisas para isso. Então, ninguém conhece tão bem a unidade produtiva como o pecuarista. E essa é exatamente uma deficiência do agricultor. O agricultor ele conhece bem o todo da propriedade, as questões de solo, as questões de fertilidade, os equipamentos, enfim, mas ele peca demais na questão específica da unidade produtiva. A unidade produtiva na agricultura chama-se planta, assim como a unidade produtiva na pecuária chama-se cabeça, né? Animal, unidade animal. Então, o agricultor precisa aprender muito com o pecuarista. Agora, por outro lado, o pecuarista precisa também aprender com o agricultor o cuidado com a planta, o cuidado com a pastagem, né? Então, o que nós podemos aprender com a agricultura? Né?
a construção de um perfil de solo, a saber que tem manchas de solo dentro de um mesmo pasto, né? Tem áreas muito mais férteis do que as outras. Então, quem sabe, não há necessidade de colocar adubo em toda a pastagem, ou pelo menos a mesma dose. Eu posso colocar uma dose maior onde está mais deficiente e colocar uma dose menor, tem uma fertilidade maior. Gastando a mesma coisa ou quem sabe menos. Agora, isso só será possível se eu tiver um técnico lá que me ajude a identificar isso, né? Então, Tá. essa é uma questão importante. Outra questão é saber que tem momentos adequados para fazer semeadura. A gente não pode fazer semeadura a bel prazer. Assim, você tem que considerar questões específicas da espécie que você está adquirindo, a variedade, e você precisa ter isso dentro de um projeto, né, para saber que eu vou fazer um investimento caro no início, mas eu vou já estar desfrutando dessa pastagem em seguida e vendendo animais. Além disso, para cada categoria animal tem uma espécie mais indicada, né? Nós podemos otimizar muitas coisas. Por que o agricultor acaba tendo uma vantagem nessas questões? Porque a cada 3 meses ele está estabelecendo uma lavoura nova. Então ele aprendeu ao longo dos anos toda essa importância de onde, como e quando fazer o plantio. Como na pecuária você faz o estabelecimento de pastagens num intervalo muito mais longo, acaba que a gente não acumulou ainda todos aquele know-how de diminuir as chances de erro no estabelecimento. Então, são dois mundos que têm muito que aprender um com o outro, embora os dois mundos sejam muito, muito capazes e muito tecnificados, né? Tá certo. Não, muito obrigado pela sua participação e as informações sempre muito precisas. Então, um bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Balcão. Conte comigo, um abraço a todos os produtores desse Brasilzão. Tá certo. Muito obrigado.